Papo de Eleições. É isso, gente. Eu já estou contando desde o início do programa de hoje que tem novidade na programação, tem estreia de um novo quadro. Nós estaremos com Papo de Eleições até o finalzinho da apuração, totalização dos votos, o primeiro e o segundo turnos, né? Com Letícia Gonçalves, Vitor Vogas e toda a equipe especial de reportagem na cobertura política das eleições de 2026 aqui da Rede Gazeta. Meu bom dia para vocês. Eles já estiveram conosco aqui em dias diferentes ao longo desta semana. Lembrando que a Letícia, todas as terças, continuará sempre, né, e pontualmente conosco a partir das 10h30 da manhã, trazendo os fatos e apurações da coluna diária dela aqui em A Gazeta. Vitor Vogas, todas as sextas também, atualizando um pouco mais dos bastidores da política, tudo que movimenta essa nossa cobertura eleitoral. E às quintas, eles estarão juntos, além dos repórteres também de política, para que ninguém fique sem informação do que está acontecendo na cidade hoje. A gente tem um marco, né, gente, que foi o fim da convenção partidária, do período, né, de convenção partidária. Muitas delas foram acontecendo ao longo do dia de ontem, até o finalzinho da noite. Algumas surpresas, algumas expectativas dos ouvintes em relação, né, às definições de quem apoia quem. Vamos então dar uma atualizada? Bom dia para vocês. Bom dia. Bom, vou começar então. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Letícia. Bom dia principalmente aos nossos ouvintes. Uma satisfação, uma alegria muito grande estar aqui com vocês na estreia deste nosso novo quadro. E, bem, unindo forças agora com Letícia, como você disse, nós comentamos aqui alternadamente, né, em dias diferentes. Vamos continuar fazendo isso, cada um com o seu comentário individualmente, né, em dias fixos da semana. Mas agora, toda quinta de manhã, unindo forças, sempre com o mesmo objetivo de trazer, de manter os ouvintes bem informados, explicar, né, o cenário político eleitoral, contar os bastidores da política capixaba. E aí, Letícia? Bom dia, Fernanda. Bom dia, Vitor. Bom dia aos ouvintes da CBN. É isso aí, tamo junto. E como você falou, Fernanda, ontem acabou o prazo para a realização de convenções partidárias, que são encontros que os partidos fazem para escrever na ata, é hora do vamos ver mesmo, colocar lá em ata os nomes dos candidatos nas eleições de 2026. É quando a gente fica sabendo quem realmente vai ser candidato e quem não vai ser. E ontem foram realizadas, inclusive, 3 convenções partidárias, ao menos 3 convenções partidárias relevantes, no mesmo horário, em lugares diferentes. Obviamente, né, eu sou uma pessoa só, o Vitor é uma pessoa só, a gente não teve como estar em todas ao mesmo tempo, mas estivemos em uma que revelou aí uma reviravolta no cenário político capixaba, que foi o lançamento da candidatura do deputado estadual Sérgio Meneghelli, ex-prefeito de Colatina, ao Senado. O Meneghelli já era pré-candidato ao Senado há um bom tempo, mas sempre pairou ali uma dúvida se ele ia conseguir consolidar essa candidatura ou não, porque em 2022 ele tomou uma rasteira, ele estava afiliado ao Republicanos e tentou também ser candidato ao Senado, não conseguiu. Agora ele está no PSD, que é um partido aqui no estado presidido pelo prefeito de Colatina, Renzo Vasconcelos, e dessa vez o Meneghelli conseguiu. Eu disse aí que foi uma reviravolta, porque durante todo o dia de ontem, assim, desde amanhã, havia uma expectativa de que o PSD fosse fazer diferente, fosse ficar no palanque do ex-prefeito de Vitória, Lorenzo Pasolini, do Republicanos, que é candidato ao governo, e lá com Pasolini não teria espaço para o Meneghelli ser candidato ao Senado, mas ele conseguiu. É porque pro próprio Senado já tinha o nome do Evair, que nós tratamos ontem, né, Vitor? Sim, de sim. Maguinha. Na chapa do Pasolini. Isso, e a possibilidade de vice do Lorenzo ser a esposa do Renzo. Pois é, Fernanda, e ótima deixa essa que você me dá para falarmos um pouco da primeira-dama de Colatina, esposa de Renzo, que é a médica Lívia Vasconcelos, e falarmos também dessa que agora é a grande lacuna e que segue sendo o grande ponto de interrogação nesse cenário político-eleitoral capixaba. Quem será o candidato ou candidata a vice-governadora de Lorenzo Pasolini, na chapa do ex-prefeito de Vitória? Isso porque ontem, no último dia das convenções, do período de convenções, ontem de manhã, aqui no meu comentário com você, nós até repassamos para os ouvintes a composição ali preliminar das chapas, das principais chapas majoritárias, e a conclusão era que quase tudo já estava definido, né? Quase todas as 3 principais chapas
praticamente montadas, né? Quase totalmente montadas, exceto por um detalhe importantíssimo, que era justamente a vice de Pasolini. E aí, a gente tem que falar do PSD, como a Letícia já trouxe, né? O Partido Social Democrático, e o Renzo Vasconcelos, prefeito de Colatina, presidente estadual do PSD, que foi um ator aí, um agente político importantíssimo nessa reviravolta de ontem, porque os ouvintes, inclusive no fim do meu comentário, um ouvinte perguntou para onde vai o PSD, o que fará o PSD, e principalmente muitos ouvintes perguntando até ontem se Serginho Meneghelli seria ou não candidato ao Senado. E a minha resposta no fim do comentário foi muito sincera: eu ainda não sei, ainda não tenho essa resposta, saberemos em breve. E descobrimos ontem no fim do dia. Por quê? É uma contextualização. O PSD tinha 3 caminhos a seguir aqui no Espírito Santo. O Renzo estava meio que dividido entre a esposa, Lívia Vasconcelos, de um lado, e do outro, o Serginho Meneghelli. Ele estava dividido entre o desejo, a intenção da esposa em ser candidata a vice-governadora, em impulsionar a sua carreira política, e a necessidade de cumprir a palavra dele, a promessa feita por ele a Meneghelli de garantir a legenda para Meneghelli ser candidato ao Senado. Não dava para cumprir as duas ao mesmo tempo. Sabe aquele jogo de Lego que você tem 2 peças para encaixar em 3 blocos diferentes, mas em nenhum dos blocos ele conseguia encaixar essas 2 pecinhas? Quais eram as 3 possibilidades, as 3 opções para ele? Primeiro caminho é levar o PSD para a chapa de Ferraço, do governador Ricardo Ferraço. Lá não tinha mais espaço, nem para um, nem para outro. Não daria para encaixar nem Lívia como vice, nem o Sérgio Meneghelli como candidato a senador, uma vez que, né, esses espaços já estavam ali preenchidos pelos, enfim, respectivos aliados. Houve até uma tentativa de rearranjo, até a gente imagina que tenha sido, né, porque você não vai fazer uma visita a um pré-candidato que não seja para pedir alguma coisa. Exatamente, né? Na terça à tarde, nós trouxemos isso aqui, né, Fernanda? Na tarde de... Eu tô até... Na tarde de terça-feira. Na tarde de terça, lá Renzo, na Casa Oficial de Lívia Praia. E o próprio Sérgio Meneghelli foram ao encontro de Ferraço. Os 3 visitaram Ricardo Ferraço, o governador, na residência oficial da Praia da Costa, justamente para tratar, fazer uma última tentativa de concretizar essa composição. Não foi possível receber um não educado, mas um não diplomaticamente. Ferraço disse: olha, não dá, né, para encaixar. Se vocês quiserem vir, podem vir, mas não vai dar para encaixar ninguém aqui na minha chapa majoritária, que já está fechadinha. Porque na chapa dele a gente tem o Renato e a Rose. Renato e Rose, candidatos ao Senado, e o Camilo Neves, que tinha acabado de ser anunciado como candidato do Ricardo a vice-governador. Aí, quais foram os 2 caminhos alternativos que restaram ao Renzo Vasconcelos? Primeiro, lançar uma chapa avulsa ali, né, só o PSD isoladamente, somente com a candidatura de Meneghelli ao Senado. E a terceira alternativa é levar de volta o PSD para a coligação liderada por Pasolini, ali com republicanos, com o PL. Ali sim, como eu disse, né, não dava para... defendia o ex-prefeito de Linhares, Guerino Zanon. Exato, e não dava para encaixar as 2 pecinhas, né, ao mesmo tempo. Ali com o Pasolini seria possível o quê? Encaixar a Lívia Vasconcelos, primeira-dama, como candidata a vice de Pasolini, mas não daria para encaixar o Meneghelli. Nesse caso, a candidatura de Meneghelli ao Senado teria implodido de vez. Pela nossa apuração, né, Letícia, assim, esse possível acordo com o Pasolini esteve muito, mas muito perto mesmo de se confirmar, de se concretizar. Ontem, até o meio da tarde, estava por um fio, né? Assim, algumas fontes, inclusive minhas, dos 2 partidos, PSD e republicanos, chegaram a confirmar: está fechado. E pelo que eu apurei, estava praticamente mesmo fechado. Até que houve essa grande reviravolta, né, Letícia? Às 6h, 6 e pouco da noite, na convenção do PSD estadual, ali no auditório de um hotel aqui na Praia do Canto, em Vitória, Renzo, para surpresa quase geral, anuncia que, na verdade, ele foi pela segunda opção ali, letra B, lançar uma chapa avulsa, só com Meneghelli candidato ao Senado. E a explicação para isso, você pode me pedir, pode nos perguntar, aí eu passo a bola aqui para Letícia, porque ela, inclusive, explicou isso, assim, direitinho ali, em detalhes, na coluna dela de hoje. Por que, né, Letícia, o Meneghelli prevaleceu
Renzo acabou bancando a candidatura dele e uma grande vitória, né? Uma vitória histórica de Meneghelli, dessa vez conseguindo, né, viabilizar a candidatura dele e também com um discurso histórico ali, um grande desabafo feito por ele. Sim, a convenção do PSD ontem foi, como eu falei no início aqui, a que teve uma emoção, uma reviravolta. As outras convenções realizadas na noite de ontem colocaram ali nomes que já estavam previstos, né? Ricardo Ferraz foi confirmado candidato ao governo do Espírito Santo, isso não é surpresa. Camilo Neves, vice do Ricardo, também já estava anunciado. A surpresa mesmo teve na convenção do PSD, porque havia essa expectativa de o que o PSD vai fazer. Havia essa possibilidade realmente de lançar o Meneghelli a voo sozinho, mas isso parecia improvável porque é pouco comum, né? Um partido ser assim com voo solo, sem coligação com ninguém, sem o apoio oficial de nenhum candidato ao governo do Espírito Santo, mas decidiu bancar a candidatura do Meneghelli assim mesmo sozinho, custe o que custar. Então ele sacrificou a Lívia. Em detrimento da Lívia. Que agora não será própria... candidata a vice-governadora. Pode até vir a ser ainda candidata a deputada estadual, federal, isso foi aberto, mas vice-governadora, ou candidata a vice, ela não será. Ele fez a escolha dele. E por que ele fez e aí o Renzo, publicamente, lá durante o discurso e também em entrevista após a convenção do PSD, ele justificou o seguinte, falou, eu havia prometido ao Meneghelli que ele seria candidato ao Senado, e realmente o Renzo prometeu isso publicamente, inclusive, e ele falou, e agora eu estou cumprindo a minha palavra, porque um homem tem que cumprir a palavra. Como é que ele falou lá? No fio do bigode. Minha mãe me ensinou que palavra de homem não precisa ser assinada, é no fio do bigode. E aí falou que assim, estou fazendo isso tudo porque para cumprir minha palavra. Pode até ser, claro, né, gente? Não podemos aqui desmentir. O prefeito realmente tem um valor moral e ético, você cumpriu o que prometeu e tal, mas tem uma outra questão, um pano de fundo aí mais pragmático que a gente não pode deixar de levar em conta, que é o seguinte, se Meneghelli não conseguisse ser candidato ao Senado agora, considerando que ele passou em 2022, que ele está muito chateado desde então, por não ter conseguido ser candidato em 2022 lá pelo Republicanos, se Meneghelli tomasse uma outra rasteira agora, o que ele ia fazer em 2028? Ele ia aceitar isso, não ia ter nenhuma consequência? Meneghelli é ex-prefeito de Colatina, como eu disse, foi prefeito lá de 2017 a 2020, e se em 2028 ele quisesse concorrer a prefeito de Colatina novamente contra o Renzo. E tem uma outra questão também, assim, ele foi uma explosão de votos para a Assembleia, né? Mas para o Senado é muito diferente. Sim. Na Assembleia, em 2022, ele foi não só o campeão de votos naquele pleito, como recordista histórico. No Espírito Santo, o mais votado para aquele cargo de deputado estadual na história. Foram mais de 130 mil votos, mas Senado, como dizem, é outro patamar, né? É outra liga, assim, uma disputa com certeza mais difícil. E mesmo assim o PSD decidiu bancar, e logo depois desse anúncio, Meneghelli concedeu entrevista à imprensa, eu perguntei a ele, né, só por curiosidade, digamos assim, deputado, perguntei, em 2028, o que o senhor vai fazer? O senhor descarta desde já disputar a prefeitura de Colatina? Ele não pensou duas vezes. Não titubeou, falou assim, descarto, não vou disputar em 2028 e estou apoiando Renzo Vasconcelos, a reeleição de Renzo Vasconcelos desde já. Então, assim, a gente não pode dizer que teve, eu não posso afirmar, né, que teve uma conversa entre o Renzo e o Meneghelli, que o Meneghelli falou assim, você me apoia ou eu disputo contra você em 2028? Não posso dizer que isso aconteceu. No fio do bigode, é isso? Isso não... No fio do bigode? No fio do bigode, diga de passagem, o Renzo até mantém, né, um cavalo. Então, não posso dizer que essa conversa ocorreu, isso nunca me foi falado, nem pelo Renzo, nem pelo Meneghelli, mas é uma matemática eleitoral aí simples de a gente ver, né? Porque poderia ter acontecido isso, né? Se o PSD não garantisse o Meneghelli agora, nada impediria o Meneghelli, de filiado a um outro partido eventualmente, em 2028, disputar a prefeitura de Colatina contra o Renzo, e agora o PSD e o Renzo garantindo o Meneghelli na disputa em 2026, afasta esse risco. Posso só trazer um rápido bastidor sobre isso, complementando a análise, o comentário da Letícia. De fato, a gente não sabe se houve uma ameaça direta, explícita, ou somente uma ameaça velada de Meneghelli a Renzo. Olha, se você não me apoiar agora para o Senado, se não garantir a legenda para mim, eu vou me voltar contra você e virei candidato a prefeito de Colatina contra você daqui a 2 anos. No próximo pleito municipal. Não sabemos se houve uma ameaça explícita ou apenas velada. Fato é que era uma espada ali pairando sobre a cabeça de Renzo, né? E aí, o bastidor que eu trago é que uma fonte, conversei em off, né, sob condição de anonimato, com uma fonte de alta patente do PSD, um dirigente importante do partido de Renzo, que me disse o seguinte, cara, eu acho que, na verdade, a capital secreta do mundo não é Cachoeiro de Itapemirim, sim Colatina. Tamanha a importância que Colatina, e especificamente a próxima disputa municipal, teve em toda essa confusão e nessa definição de ontem. Tão importante, ou seja, a eleição para o Senado, né, aqui no Espírito Santo, e inclusive indiretamente para o governo, passou diretamente
pela próxima disputa municipal à Prefeitura de Colatina, o PSD, acho que podemos brincar, se me permite aqui o trocadilho, aparentemente o PSD virou o partido do sol descendente, né? Tô falando do pôr do sol, que é a marca ali, o cartão postal de Colatina, o partido realmente liderado por Renzo no Espírito Santo, muito concentrado ali nessas questões paroquiais, né, de interesse específico ali de Colatina e dos colatinenses. E esse mesmo dirigente me falou, olha, o Kassab, presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, também acabou dando uma palavra final, claro, nessa definição, e meio que lavou as mãos no sentido de, olha, então, se vocês querem lançar, a chapa avulsa com o Meneghelli, façam isso, né, vão em frente para evitar uma terceira guerra mundial realizada no município ali do interior do Espírito Santo. A terceira guerra mundial política poderia ser deflagrada daqui a 2 anos em Colatina se o Renzo tivesse optado por um outro caminho aí em desfavor do Meneghelli. Entendido. E aí, Letícia? E agora o Meneghelli e o PSD estão nesse voo solo sozinho, o PSD sem nenhum outro partido, nenhuma coligação. Qual a dificuldade disso? Primeiro, tempo de TV, né, de propaganda no horário eleitoral gratuito, e o fato de não ter também um candidato ao governo, porque um puxa voto para o outro, né, um candidato ao governo que tem apoia um candidato ao Senado, vai pedir voto para ele e para esse candidato ao Senado. Mesmo na propaganda de TV, assim, aparece lá as fotinhas dos dois, né, ou 3, quando é um candidato ao governo, 2 candidatos ao Senado. E o Meneghelli não vai ter isso. Vai ser ele por ele mesmo. As chapas de candidato a deputado estadual e deputado federal do PSD podem ajudar, mas não são nem chapas completas, nem com nomes muito expressivos, então possivelmente não vai ser de grande ajuda assim para o Meneghelli. Mas, e outra, o Meneghelli também disse lá que não vai usar recurso do fundo eleitoral na campanha. Perguntei ao Renzo se vai ser isso mesmo, não confirmou muito bem, mas o Meneghelli disse que não quer. Então, assim, sem dinheiro do fundo eleitoral, sem apoio de um candidato ao governo do Espírito Santo, sem apoio de outros partidos, vai ser uma campanha dura para o Meneghelli. Ele que cresceu na política como um fenômeno nas redes sociais, ainda tem esse ativo político, mas vamos ver como é que ele vai se virar, como é que ele vai fazer aí. Hoje, então, o que a gente tem? Quem são oficialmente os candidatos que ainda dependem, né, do registro de candidatura, mas que já se lançaram através das convenções partidárias na disputa para governo do Estado e Senado? A gente está falando de majoritária, gente, porque há uma imensidão de nomes para deputado estadual e federal. Então, a gente vai focar aqui em majoritárias. Sim, claro. Bom, vamos lá então, Fernanda, passar aqui a escalação, não é, para os nossos ouvintes? Isso. Vamos passar para os ouvintes aqui um panorama das definições e quantos e quem são os candidatos já homologados a governador do Espírito Santo. São 5. Eu vou começar pelos menos conhecidos, que vêm aí por partidos bem pequenos, de pouca expressão, pouca musculatura política, e vem, inclusive, em chapa pura, né, ou puro sangue, sem partidos aliados. O primeiro deles é o engenheiro civil Breno Barcelos, do partido Missão, e o segundo é o Rafael Demuner, que vem pelo partido Unidade Popular, pelo socialismo, ele que é servidor público, e representando aí um partido bem de esquerda mesmo, né? Esquerda socialista, podemos dizer. Bem, e aí passamos para os outros 3, que são os mais conhecidos e que certamente vêm à frente de chapas mais competitivas, com candidaturas mais consistentes, bastante competitivas, podemos considerar. O primeiro deles é o próprio governador, Ricardo Ferraço, que tentará renovar o mandato pelo MDB. Ele vem à frente da chapa da situação, a chapa do grupo que está no poder atualmente no Espírito Santo, tendo uma legião de aliados entre prefeitos, deputados estaduais, deputados federais, vereadores, mas, sobretudo, com o apoio do ex-governador Casagrande, né? O Ricardo vem tendo como principal aliado e cabo eleitoral o sucessor dele no cargo, ex-governador Renato Casagrande, que é um dos 2 candidatos dessa chapa, que também tem a candidatura ao Senado da ex-senadora Rose de Freitas. Ontem à noite foi realizada a convenção do MDB e foram lá homologados, confirmados por aclamação, tanto Ricardo para governador como Rose, candidata ao Senado ao lado de Casagrande, e o candidato a vice-governador dessa chapa é o vereador Camilo Neves, de Vitória, filiado ao
progressistas. Aí, a quarta chapa é a de Pasolini, aquela chapa de oposição liderada por Pasolini. Nós já comentamos aqui no bloco anterior. O ex-prefeito de Vitória é o candidato a governador pelo Republicanos. Os dois candidatos ao Senado são a publicitária Maguinha Malta, do PL, uma das filhas do senador Magno Malta, e também o deputado federal Evair de Mello, filiado ao Republicanos, mesma sigla de Pasolini. O candidato a vice-governador ou vice-governadora, como dissemos, em aberto. É a grande lacuna. E a coligação do Pasolini é formada pelo Partido Republicanos, que é o partido dele, pelo PL do senador Magno Malta e pelo Partido Democrata, que é um partido de menor expressão. Ou seja, o vice ou a vice do Pasolini só pode sair de um desses três partidos. Então agora, o Partido Democrata, como tem menor expressão, a gente pode, acho que, dizer com segurança que o vice ou a vice vai ser ou do Republicanos, e aí seria uma chapa pura do Pasolini, como a gente diz, puro sangue, nesse sentido de o candidato ao governo e o candidato a vice serem do mesmo partido, ou então vai ser do PL, que já marcou posição tendo a candidatura da Maguinha Malta ao Senado, né? Se o PL ficar também com a vice do Pasolini, vai ocupar 2 lugares nessa chapa majoritária, 2 lugares de destaque. E é o suspense que está no ar ainda, a peça-chave que falta de toda essa composição eleitoral aí que foi fechada, ou parcialmente fechada nas convenções. A única lacuna é justamente essa questão da vice do Pasolini. Lembrando, Letícia, que eles precisam definir isso até o dia 15. Próximo dia 15 de agosto, que é a data limite para os partidos e coligações pedirem à Justiça Eleitoral o registro de suas candidaturas. E, finalmente, né, para completar aqui a nossa relação para os ouvintes, temos a chapa da Federação Brasil da Esperança, que é formada por 3 partidos, sendo eles o PT, Partido dos Trabalhadores, o PV, Partido Verde, e o PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Essa chapa é liderada por Helder, tem como candidato a governador o deputado federal Helder Salomão, do PT, e só um candidato ao Senado, né? A FEBrasil decidiu lançar só um candidato a senador, que é a grande aposta dessa federação de esquerda, que é o atual senador Fabiano Contarato, do PT, candidato à reeleição. A candidata vice-governadora do Helder é uma vereadora de São Mateus, também filiada ao PT, chamada professora Valdirene. É isso, ela inclusive vai estrear numa disputa estadual, né? Ela se elegeu em 2024 para o primeiro mandato dela, está cumprindo o primeiro cargo eletivo dela como vereadora de São Mateus. É isso, né, gente? Letícia, fechando um pouco do seu comentário de terça também, eu cheguei a mencionar aqui algumas rachas, né? O Guerino Zanon, que disse que se o PSD não estivesse na campanha do Lorenzo, ele sairia do partido. E realmente saiu. O que aconteceu ontem? Eu estava lá na convenção do PSD, né? Assim que foi anunciado que o PSD ficaria neutro na disputa pelo governo do Espírito Santo, justamente para conseguir lançar o Meneghel candidato ao Senado, mandei uma mensagem para o ex-prefeito de Linhares, Guerino Zanon, porque ele havia me concedido uma entrevista poucos dias antes, dizendo isso, né? Que se o PSD não ficasse no palanque do Pasolini, ele sairia do partido. Então eu perguntei, olha, o senhor vai, então, já que o PSD vai ficar neutro, o senhor vai sair do partido? Pouco tempo depois ele me respondeu que sim, confirmando que deixa o PSD então, porque em primeiro lugar ele sempre disse que trabalharia como um cabo eleitoral do Pasolini, isso era um ponto inegociável para ele ali, e é isso que ele vai fazer. Ele me enviou uma nota falando, realmente estou saindo do partido e estou no palanque de Pasolini. Guerino, que esteve mesmo antes aí da definição do PSD, ele esteve não como representante do PSD, mas por ele mesmo, esteve na convenção do Republicanos, que formalizou a candidatura do Pasolini, subiu no palanque e tudo, está aí, portanto, no time do Pasolini, mas não mais como um quadro do PSD. Agora, só um brevíssimo adendo, Fernando, Letícia, se me permitem. A gente falou aqui tanto sobre o fato de o PSD ter lançado uma chapa avulsa, isolada, só com o Meneghel como candidato ao Senado. Na disputa ao governo do Estado para o Palácio Anchieta, o PSD optou pela neutralidade, então, pelo menos oficialmente, não apoiará ninguém, nem Ricardo Ferraço, nem Lorenzo Pasolini. Porém, cenas dos próximos capítulos, a conferir nos próximos capítulos, né? Pode ser que o PSD ainda venha a apoiar o Pasolini de maneira informal, né? Não estando formalmente, assim como o Guerino, não estando oficialmente na coligação do Republicanos, liderada por Pasolini, mas apoiando informalmente o ex-prefeito de Vitória. E por que eu estou dizendo isso? Porque lá na convenção do PSD, ontem à noite, Letícia e eu estávamos lá cobrindo, o próprio Meneghel, em discurso,
chegou a dizer, olha, e disse até com ênfase, né, Letícia, se o Renzo decidir apoiar a Pasolini, eu também vou apoiar. E depois, em entrevista, posteriormente, ele confirmou isso. O Meneghelli disse, olha, ainda não está decidido, mas eu gosto mais do Pasolini, enfim, disse se identificar mais com a candidatura do ex-prefeito de Vitória. E outro bastidor lá, bem assim, no cantinho do auditório, lá na convenção do PSD, quem é que estava? Um dos articuladores políticos de Pasolini. Já saiu dali conversando com o Renzo, um de menor patente, que está ali sempre, digamos, trabalhando estreitamente com o Eric Musso, que é o presidente estadual dos republicanos. Então o Eric mandou ali um representante dele para conferir tudo de perto, e esse emissário de Pasolini ali mesmo já começou a conversar com o Renzo, já iniciaram as tratativas buscando justamente viabilizar essa ideia, essa possibilidade de uma aliança informal. É isso aí, ó. Tem ouvinte me perguntando aqui, e o Marcos Duval disputa a reeleição? Sim, disputa. Sim, Marcos Duval é candidato à reeleição, já foi confirmado em convenção, ele agora está no partido Avante, que é partido de menor expressão, né? Antes o senador estava no Podemos, isso, mas saiu do partido e agora disputa a reeleição pelo Avante, também de forma isolada. O Avante não está apoiando nenhum candidato oficialmente ao governo do Espírito Santo, e está tocando aí também em voo solo a candidatura à reeleição do senador Marcos Duval. Obrigada, viu, gente? Que time é esse, hein, para as eleições? Obrigada pela parceria, vamos juntos. Obrigado, Fernanda, vamos juntos. Até a próxima. Até a próxima. Letícia, Vitor, toda a equipe de reportagem do Núcleo Especial aí de Eleições da Rede Gazeta, para te deixar sempre muito bem informado do que está acontecendo na política hoje, rumo às eleições. Próximos passos, gente: registro de candidatura, confirmação do registro de candidatura, campanha na rua, propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Aí começam as nossas sabatinas para governo, para Senado, os nossos debates para governo, para Senado, e o dia do seu voto, quando você vai lá fazer a escolha de quem irá nos representar para diferentes cargos, hein, gente? Esse ano é aquele ano da colinha mesmo, viu, gente? Porque é tanto nome que a gente vai ter que lembrar. 6 votos, né, Fernanda? A gente já falou. Deputado federal, deputado estadual, 2 votos diferentes para senadores, governador e presidente. É isso. Haja cola. Boa cobertura pra gente, viu? Para nós. Obrigado, Fernanda.